Daremos início ao painel de debates intitulado A Hidrografia de Águas Interiores na Era da Transformação Digital. Para compor este painel, convidamos o senhor Flávio Acatauaçu, presidente da ANPORT, Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica. O professor Ítalo Ferreira, professor da Universidade Federal de Viçosa. O capitão de fragata Christopher Florentino, encarregado da seção de novas edições do Centro de Hidrografia da Marinha. E a senhora Bruna Renata Cavalcante de Barros, coordenadora-geral de Planejamento Sustentável na Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação do Ministério de Portos e Aeroportos. Como moderador, convidamos o engenheiro cartógrafo Fernando de Araújo Coutinho Amadeu, diretor financeiro da Sociedade Brasileira de Hidrografia. Os currículos resumidos dos debatedores estão disponíveis no site do simpósio. Com a palavra, o moderador. Muito boa tarde, senhores. Inicialmente, agradecer ao Almirante Augusto a oportunidade desse painel e a oportunidade de poder moderar esse importante painel. Agradecer a todos os presentes pelo apoio ao nosso evento da Sociedade Brasileira de Hidrografia, que é justamente com esse apoio que fará com que a hidrografia cada vez se desenvolva de uma forma melhor para melhores resultados para a nossa nação. Agradecer a todos os palestrantes, doutora Bruna, professor Ítalo, doutor Flávio, comandante Christopher, pela disponibilidade, por apresentarem suas visões de tão importante tema para a hidrografia brasileira. Eu chamaria, então, o comandante Christopher para iniciar o nosso debate. Com licença, almirante. Bem, uma boa tarde a todos. Senhores, é um prazer estar aqui e compartilhar com os senhores essa apresentação, a qual eu acredito que venha complementar esse tema tão importante do painel, que é a hidrografia de águas interiores na era da transformação digital. Então, o que eu pretendo apresentar para os senhores é o impacto dessa transformação digital nos produtos cartográficos, né? Que é o documento em que o navegante tem esse contato, de fato, com o resultado de toda a transformação oriunda da hidrografia digital. Para tal, eu entendo ser adequado apresentar o projeto que está em curso pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, intitulado Cartas de Navegação Eletrônica para Águas Interiores, também conhecidas como Inland ENCs, para as nossas hidrovias nacionais. Bem, o que são as Inland ENCs, ou IENCs? São produtos náuticos semelhantes às ENCs, as cartas eletrônicas, as cartas de navegação eletrônica marítimas, porém são customizadas para a navegação interior. Então, são produtos amplamente utilizados, tanto na Europa, América do Norte, Ásia, em substituição aos produtos analógicos, aos produtos em papel. Então, casos
que provavelmente os senhores conhecem, a hidrovia Reno-Danúbio, que cruza a Europa, passando por mais de 8 países. Também temos a hidrovia do Mississippi, que é muito estudada. Essas hidrovias já utilizam esse tipo de produto náutico a bordo de seus empurradores, das embarcações, e considerando as vantagens desse produto digital e também a própria evolução do modal aquaviário no Brasil, tão falada ao longo dessas palestras, a DHN, a Diretoria de Hidrografia e Navegação, com base em seus estudos, com base na participação dos fóruns internacionais, lançou, então, o projeto Cartas de Navegação Eletrônica para Águas Interiores, para as hidrovias Tietê-Paraná, Paraguai-Paraná e alguns rios da bacia hidrográfica. Neste sentido, o projeto em si, ele previa a elaboração de protótipos de produtos, de cartas eletrônicas para navegação em águas interiores, para exibição em sistemas de cartas eletrônicas, em ECS. Esse produto, a IENC, ela não é aplicada a um ECDIS, ela é aplicada a um ECS. E, além de produzir esses protótipos com base em modelos que já são aplicados nos Estados Unidos, na Europa, nós entendemos que a avaliação pelos navegantes locais é extremamente importante. Então, lançamos mão de uma etapa de testes e estamos executando esses testes. Falando um pouco mais sobre a Inland ENC, ou IENC, ela oferece inúmeras vantagens em relação ao produto analógico. Nós estamos sempre aqui falando da transformação digital. Essa transformação digital também tem que alcançar os produtos cartográficos. Então, existe a carta náutica, a carta em papel, nós sabemos da importância dela, porém, o mundo evolui e as cartas para navegação em águas interiores, nossas cartas de rio, também encontram o seu homólogo digital, que são as cartas vetoriais, as Inland ENCs. Algumas vantagens do uso da Inland ENC: a navegação em tempo real, de forma integrada com outros sensores da embarcação, GPS, AIS, radar, um número maior de informações e detalhes precisos sobre a sua derrota, o que facilita as estimativas de tempo, e isso apoia uma eficiência no transporte. Maior interatividade com o usuário. Esse tipo de produto, de maneira semelhante aos ECDIS, permite que o usuário estabeleça ajustes na visualização, o grau de zoom que ele pode visualizar o produto, como principalmente estabeleça sistemas de alarme, alarme sonoro, alarmes visuais. Ontem nós tivemos uma palestra que abordou muito os fatos e incidentes da navegação. Então, esse tipo de produto eletrônico permite que sejam setados alarmes que auxiliem na manobra. Celeridade na produção e atualização cartográfica também regional. A DHN possui centros de hidrografia e navegação regionais, CHN 4, CHN 9, CHN 6, localizados na Bacia Amazônica e no Pantanal. Esse tipo de produto digital, ele facilita etapas da produção cartográfica, que o produto em papel demandaria mais tempo para a produção. Por fim, temos também acompanhado o desenvolvimento do setor e, inclusive, envolvendo algumas questões de concessões de hidrovias, estudos nesse sentido. E esse produto,
ele auxilia o desenvolvimento de sistemas de monitoramento ou sistemas de informação das hidrovias, que são conhecidos como River Information Systems. Tudo isso, todas essas vantagens, em nossa análise, foi realizado, além de uma consulta pública, desde 2023, foi feita uma análise SWOT a respeito desse tipo de produto. Tudo isso, na nossa visão, aumenta a segurança da navegação. Aqui nessa imagem, apenas para ilustrar o impacto do projeto aos senhores, existem aqui os esquemas das cartas náuticas do nosso portfólio atual em papel. Esse portfólio da ordem é superior a 500 cartas em papel, que devem ser mantidas sempre atualizadas com base nos levantamentos hidrográficos e nas boas práticas. Na nossa análise, todos os rios que estão aqui em destaque, em vermelho, são potenciais cartas em papel que podem ser substituídas pelo produto digital. A somatória dessas cartas em papel representa cerca de 60% do portfólio em papel que a DHN tem. Então, o impacto positivo deste projeto é da ordem de 60% do portfólio de cartas em papel que a DHN hoje tem e precisa manter atualizado. As áreas, como eu comentei, finalizamos na semana passada os testes na hidrovia Tietê-Paraná, pretendemos passar para o Rio Paraguai e depois as áreas da Bacia Amazônica. Ilustrando um pouco mais a diferença entre esse produto, aqui ao centro, os senhores podem observar o que seria uma imagem de uma carta tradicional, uma carta em papel, com todas as informações de margem, rosa dos ventos, texto, ábaco, aqui um diagrama de um aqueduto, aqui é a região de Corumbá, o canal do Tamengo ali representado, para aqueles que conhecem a região. Ao lado, aqui e acima no destaque, nós percebemos esse trecho representado por uma carta raster. A carta raster é um produto derivado da carta em papel. E tanto é que os quadros seguem aqui, né? E abaixo, o produto na sua forma codificada em S57, que é o padrão das cartas vetoriais eletrônicas, só que aqui já codificado no modelo S57 para Inland Yankees. Esse aqui é o layout do produto que nós estamos testando. E essa visualização não é a visualização do software de produção. Aqui já é a visualização que o navegante, utilizando um ECS, nesse caso aqui é o OpenCPN, mas existem vários, CIQ, Periscal. E aqui os senhores podem perceber a riqueza das profundidades, um adensamento das sondagens, ou seja, priorizando a finalidade do produto, que é a segurança da navegação. O navegante consegue, com esse produto dinâmico, né, mais interativo, setar, através de comandos, itens que ele gostaria de visualizar ou não. Ele ainda pode aplicar escalas de tons de cinza aqui nas sondagens, de forma a evidenciar, de acordo com o seu calado, quais são as profundidades críticas da sua embarcação. A mesma região sendo apresentada por um outro ECS. Aqui agora, esse ECS é o Periscal, a mesma região, os mesmos dados, com mais uma funcionalidade. Suponha que a embarcação tipo aqui tenha 3 metros de calado, a informação crítica para ela seja 3 metros. Ela pode setar nesse software, simplesmente, olha, eu quero apenas visualizar as profundidades mais rasas que 3 metros. Então, isso
já deixa claro para ele qual é o canal por onde ele não precisa se preocupar, onde que ele deve ter mais atenção. Tudo isso apresentando uma densidade de sondagens maior de acordo com o adensamento, né, oriundo do levantamento hidrográfico. Apenas a título, né, de conhecimento, como eu estou falando do projeto, essa é a estrutura analítica do projeto, né, com base nas práticas de gerenciamento de projeto. As etapas de campo, essa foi a primeira etapa de testes realizada na hidrovia Tietê-Paraná. As etapas de campo foram todas cumpridas. Foi uma campanha de 10 dias, finalizada na semana passada, no dia 2. E apenas para ilustrar, o Atlas da hidrovia Tietê-Paraná, ele tem 86 cartas náuticas. Então, são 86 cartas náuticas que podem ser substituídas por esse produto digital. Aqui, o mesmo modelo, né, com os testes de campo, mobilização de equipe, nós pretendemos aplicar na região do Rio Paraguai, naquele protótipo que eu apresentei para os senhores, ali na área de Corumbá, e também passar depois para o Rio Tapajós, na Bacia Amazônica, e Rio Madeira. Falando um pouco sobre os testes que foram executados já na hidrovia, os testes eles contemplaram a mobilização da equipe de campo. A equipe de campo era dotada por 2 oficiais, um hidrógrafo e um engenheiro cartógrafo. Foi feita uma reunião de coordenação local com o apoio do 8º Distrito Naval e da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, que organizou todas as partes interessadas, as indústrias, o setor de turismo. Os testes foram executados nesse trecho, envolvendo Barra Bonita até a usina hidrelétrica de Bariri e desmobilização. Já aqui no meu slide final, essas são as fotos da execução dos testes. Então, aqui nós temos um empurrador, é um empurrador com uma carga de soja. Os senhores podem ver o comandante da embarcação, aqui o laptop com a IENC, com a carta de navegação eletrônica para águas interiores. Aqui já foi o teste com o laptop, acoplado aqui a esse laptop que a equipe levou um GPS como se fosse um pendrive conectado nele. Aqui abaixo foi também feito testes em embarcações de turismo, pois essas embarcações elas partem de Barra Bonita, vão até a eclusa, fazem a eclusagem e retornam, então existe o segmento de turismo. E foi feito também uma visita da nossa equipe no escritório da Coordenadoria de Hidrografia do Estado de São Paulo. Bem, como os resultados preliminares, o teste ele foi considerado satisfatório, foram aplicados questionários em todas as saídas, e os resultados são muito positivos. O feedback que nós tivemos foi muito positivo, com algumas sugestões apenas de melhora dos protótipos, fáceis de serem implementadas, e tudo isso vai ser consolidado no relatório final da comissão, que, após, vai ser somado com os demais resultados das outras áreas testes. Bem, basicamente, minha apresentação é para introduzir aos senhores esse projeto que está em andamento. As áreas do 6º Distrito Naval, 9º Distrito Naval e 4º Distrito Naval também serão visitadas, e será um prazer receber os senhores, que os senhores participem dos testes com as suas embarcações, com as suas empresas, vejam o produto e nos auxiliem a divulgar esse produto digital. Deixo aqui também 2 referências acadêmicas
um artigo foi publicado na versão dos Anais Hidrográficos do ano passado, a respeito desse modelo, e o próprio site do IEHG, que é o grupo internacional que trata da harmonização entre os produtos eletrônicos, tanto as cartas S57 com as ENCs, com as Inland ENCs. E a DHN, ela participa desse grupo, justamente entendendo a pujança das nossas hidrovias e a importância da navegação de cabotagem. É isso. Obrigado. Mas, Christopher, a Sociedade Brasileira de Hidrografia agradece sua apresentação e chama o professor Ítalo para fazer a sua apresentação agora. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez o convite, né, da SP Hidro, né, do Almirante Augusto. Sempre um prazer estar aqui falando um pouco sobre hidrografia, né. Quem me conhece sabe que eu sou um mineiro que sou apaixonado pela hidrografia. E, bem, meu nome é Ítalo, sou professor na Universidade Federal de Viçosa, mineiro, né. Gosto do pão de queijo, doce de leite. Semana passada eu tive aqui e trouxe chuva, né? Essa semana, pelo menos, não veio, mas tudo bem. Sou professor na Universidade Federal de Viçosa e sou coordenador do GP Hidro, que é um grupo de pesquisa, né, em hidrografia. E a gente trabalha aí com hidrografia. Começamos em 2018, né? Com esse grupo de pesquisa que ele é vinculado ao CNPq, né? E a gente também desenvolve alguns projetos pela Fundação FACEV, tá? E a gente fica setorizado no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa, né? Que tem 3 cursos, né? Que é o curso de Engenharia Ambiental, o curso de Engenharia Civil e o curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, ao qual eu sou professor, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Essas são algumas linhas de pesquisas que a gente vem trabalhando lá, tá? Hoje eu vou, dado o tema da palestra, né, eu vou tentar focar um pouco no uso basicamente da inteligência artificial para solucionar alguns problemas que a gente tem, tá, de águas interiores, mas não focado na navegação, né? A gente tem muitos especialistas aqui da parte de navegação, então eu vou falar um pouco sobre outras áreas onde a hidrografia também é utilizada, né? Nesse caso, atualização de curvas cota área-volume, né? Basicamente para reservatórios, hidrelétricas. Tá? Essa é um pouco da nossa história, né? A gente foi criado em 2018. Estamos aí desde 2018 batalhando aí pela hidrografia. Então, o tema da minha palestra é hidrografia no monitoramento de reservatórios e obras hidráulicas. Então, eu vou falar um pouco para vocês, rapidamente, como que a gente tem utilizado, né, a tecnologia, né, no caso, a inteligência artificial, para resolver problemas que são cotidianos, né? Problemas que antes eram resolvidos de forma mecânica, como que a gente tem automatizado isso, né? A inteligência artificial ela vem revolucionando muito as tarefas, né, se aplicado de forma adequada, né, ela consegue ajudar e consegue resolver tarefas de uma forma bem otimizada, né, e muito rápido, né, quando você compara com analistas até mesmo experientes, desde que, obviamente, utilizado de forma adequada. Então, eu vou falar um pouco sobre como a gente faz hoje planejamento de campanha, né, de comissão hidrográfica, como que a gente faz a atualização da CAV, a parte de modelagem hidrológica, como que a gente tem utilizado a batimetria derivada de satélite ou batimetria por resposta espectral, né? E como que a inteligência artificial une todo esse contexto.
Num projeto de atualização de curvas CAV, né, de cota área-volume, a gente tem basicamente 3 grandes etapas, né, que é levantamento de pontos de apoio, que é onde a gente cria, né, a nossa rede geodésica, né. Aí o pessoal da geodésia vai lembrar, né, que tem toda a parte de instalação de marcos, rastreio, nivelamento, né, a gente vai lá verificar e criar um modelo geoidal local. Tem a parte do mapeamento da área seca, né, que aí a gente já recorre ao LiDAR atualmente e à aerofotogrametria. E a parte da área molhada, que aí entra a parte da hidrografia, né, que a gente tradicionalmente usa batimetria monofeixe, mas isso vem mudando, certo? A gente está mudando, está migrando para batimetria multifeixe. 2 semanas atrás, não me lembro a data certa, a gente recebeu na Universidade Federal de Viçosa a equipe de fiscais da Eletrobras, né, da Chesf. Eles foram fazer um treinamento com a gente para fiscalizar, né, a atualização das curvas CAV. E o termo de referência deles já engloba a contratação da batimetria multifeixe, então para o corpo principal dos reservatórios deles. Então isso é uma boa notícia, porque eles já estão migrando para a batimetria multifeixe. A parte de planejamento, a gente começa, né, fazendo... A gente usa muito ferramentas gratuitas, a universidade não tem dinheiro, né? Então, ferramentas gratuitas. Então, esse é para quem conhece, é o Google Engine, né? Então, uma das primeiras etapas, a gente vai no Google Engine, né, escolhe o nosso reservatório, né? A gente tem uma ferramenta aí, ela é baseada em inteligência artificial, que ela vai extrair a borda desse reservatório. Parece uma tarefa simples, mas é uma tarefa chata, para depois você corrigir tudo isso na mão, fazer toda a parte de vetorização, a parte de verificação dos vértices, tudo é uma parte chata. Hoje a gente já tem isso tudo automatizado. A parte de referência de nível, parte de banco de dados do IBGE, a gente também já tem feito isso com consultas automatizadas também. Antes de ir para campo e implantar marcos, a gente tem que consultar para saber como que está a área, né? Se tem marcos suficientes, né? Quando que esses marcos foram ocupados, qual que é a condição desses marcos, né? Essas marcos, RN, SATs, elas vão precisar ser ocupadas para fazer uma verificação, tá? Do geóide local ali, né? Atualmente a gente não chama mais de geóide, né? Mas do fator de conversão entre altitudes normais e altitudes geométricas dadas pelo GPS, pelo GNSS, né? Então, essa parte de amarração, tá, da RVG, a parte de modelo geoidal local, tá certo? Tudo isso a gente já faz hoje de forma automatizada. Logicamente que a parte de coleta de dados ainda tem que ir em campo e coletar, certo? Essa é um exemplo de cobertura aerofotogramétrica de um trabalho que nós fizemos recente, né? Nesse caso, é um perfilamento a laser com cobertura aerofotogramétrica, é o levantamento da parte seca. Então, aqui eu tenho a visualização do LiDAR, né? Então, anteriormente, não sei se eu consigo voltar aqui, mas o que eu tenho aqui é a ortofoto, né? Que é a cobertura aerofotogramétrica, que eu tenho a nuvem de pontos do LiDAR, né? Isso a gente vai integrar depois com a batimetria, que é um processo aparentemente simples, mas não é simples, tá? Pode dar problemas, beleza? Parte de planejamento, né? A gente tem esse software que a gente desenvolveu, comecei a desenvolver na minha graduação, estou sempre mexendo nele, que a gente já faz o planejamento das linhas também de sondagem de forma automatizada, e esse software ele tem várias opções, então você simplesmente entra com o eixo, com a borda do seu reservatório, que a gente gera naquele script do Google Engine. A gente está num processo de gerar automático também aí, dentro do QGIS. E aí você escolhe se é batimetria monofeixe, se é multifeixe, se você quer gerar de acordo com a Norman 501, se você quer escolher cobertura, se for monofeixe, se você vai adotar
a norma da ANA, se é PCH, se é UHE, aí você vai definir lá de acordo com o que você precisa, se você quer gerar ou não linha de verificação, se você quer calcular o tempo de levantamento, se você quer exportar essas linhas para o HiPACK, que a gente, geralmente, os nossos levantamentos, a gente coleta os dados atualmente com HiPACK. Então, a gente já fez o software para ele gerar as linhas que eu consigo ler diretamente no HiPACK, mas isso é customizável também. A gente tem um outro software que a gente tem usado para coletar dados de multiface, que é do multiface da Hydrotech, que é um multiface, um multiface novo no mercado, que a gente tem utilizado, multiface muito bom, inclusive. E as linhas do HiPACK não são lidas pelo software dele automaticamente, mas aí foi questão de um plugin de 10 linhas de programação para poder converter essas linhas, então a gente já conseguiu fazer isso também bem simples, tá? Isso são softwares livres, tá? A gente desenvolve na universidade, quem quiser é só solicitar que a gente envia. Nesse caso foi feita uma batimetria monophase, então esse é o resultado da batimetria, tá? Depois a gente integra tudo isso, tá? É o que é entregue para o cliente, né? Então a gente entrega a ortofoto, né? Modelo digital de elevação aqui, integrado, né? Tanto o LiDAR quanto a batimetria, e geralmente o cliente pede curvas de nível também, DWG, né? Depende muito do cliente. Então essa é a nossa base cartográfica. Aí vai a critério do cliente. A gente também tem esse software, foi feito para gerar curvas CAV automaticamente, né? A ANA gerava essas curvas utilizando um script, linhas de código, né? A gente teve a ideia de interfacear isso para facilitar. Não sei se eles usam, acho que eles usam ArcGIS, mas também é um software livre e vocês conseguem utilizar ele para gerar as curvas CAV. A gente também colocou uma... Vocês estão vendo a gripe do mineiro, né? A gente colocou também uma ferramenta nele de análise estatística. Então, ele fala para você ali, baseado numa estatística bem simplificada, em um determinado nível de confiança, se o assoreamento do seu reservatório é significativo ou não. Para isso, você tem que ter, obviamente, 2 MDTs, né? Então, ele vai comparar 2 MDTs e vai, baseado numa estatística, se eu não me engano, teste T, ele vai dizer para você se o assoreamento foi significativo ou não, tá? Isso é resultado de uma pesquisa de iniciação científica, essa validação, né? Esse é o resultado daquele relatório, tá? E tudo isso, né, a gente faz utilizando o convencional, né? Então, vocês perceberam que a gente tem automatizado as etapas, né? Planejamento, também automatizamos a parte de processamento, também automatizamos a parte de geração dos produtos, mas ainda é necessário ir a campo, é necessário coletar os dados, é necessário configurar os equipamentos e tudo mais. O que a gente tem feito de novo, tá certo? Que também não é novo, né? A gente está inventando a roda, a gente só está aplicando o que já é aplicado, que é a batimetria por resposta espectral, né? Que é você, nesse caso, a gente utilizar a inteligência artificial, tá certo? Para poder estimar, beleza? As profundidades baseado na resposta espectral, tá? da imagem. No caso da ortofoto ou a imagem de satélite. Como eu já tenho a ortofoto, eu posso utilizar ela, tá certo? Já é uma imagem corrigida geometricamente, mais fácil de corrigir radiometricamente. Ou eu posso utilizar a imagem de satélite, um Sentinel, um Cibers 4. Aí depende o que eu quero utilizar. E vou precisar de algoritmos também, de machine learning ou de deep learning. Então, aqui eu só trouxe um exemplo, porque o tempo é um pouco curto, para vocês verem alguns resultados, tá? Aqui foram testes nesse reservatório que eu mostrei para vocês, tá? E a precisão aqui, utilizando o Cibers 4, tá? Que é uma imagem gratuita, chegou em torno de 70 centímetros. A gente fez a estimativa da profundidade do reservatório, daquele reservatório, depois a gente comparou com a profundidade que eu tinha do levantamento feito em loco, tá?
Então, a gente conseguiu aí 70 centímetros. Isso com Sibers 4. Posso utilizar imagens pagas, né? Que tem resolução espacial melhor, né? Que, consequentemente, vão dar resultados melhores. Mas, para ter imagem paga, eu preciso de recurso, né? Para ter recurso, eu preciso de investimento. Se alguém quiser investir, tá? Estou à disposição. Tá certo? É isso que eu preparei para vocês. Aqui são só os gráficos de correlação, tá? Predito e referência. Beleza? Não vou exaurir vocês com mais informações técnicas. E o resultado, que é o que a gente gosta de ver, né? Que são os modelos digitais de elevação gerados para aquele reservatório. Usando inteligência artificial, nesse caso, batimetria derivada de satélite. Beleza? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, fico sempre à disposição, certo? Obrigado. Professor Ítalo, a Sociedade Brasileira de Hidrografia muito agradece a sua apresentação. E chama o Dr. Flávio Catauaçu, presidente da Amporte, para fazer a sua apresentação. Perfeito. Boa tarde, senhores. Queria iniciar agradecendo ao Almirante Augusto pelo convite e ao Fernando Amadeu pela indicação. Aliás, começo logo dizendo que a culpa é tua, porque ele me empregou, ele foi responsável de ter me empregado há uns 30 anos atrás numa empresa de hidrografia dele, e a partir daí eu passei a me apaixonar por esse mundo, e hoje, depois de dar a volta ao mundo, eu me considero um profissional da área de logística, mas nunca abandonei as minhas raízes jacarés, né? Que a gente chama, que é o pessoal que são os répteis aí da Amazônia e que andam muito na parte fluvial, que é mais ou menos o que eu vou apresentar para vocês. Longe de mim querer apresentar dados técnicos, estudos, porque com uma academia dessa e com tantos talentos aqui, dos quais a maioria eu estou conhecendo pessoalmente hoje aqui, como o Tanuri, como o Tom e outros mais, que trabalham para as empresas que eu represento, seria até covardia. Então, eu prefiro mostrar para vocês o resultado de tudo isso. O resultado de tudo que vocês estudam, desse monte de nome aí que o Ítalo apresentou, que o próprio Christopher e os outros que me antecederam. A gente vai ficando velho, metade disso daí a gente não sabe o que é, mas sabe que funciona, sabe que tem gente trabalhando para isso. Isso é muito legal. Então, eu vou falar um pouco da logística do Arco Norte. Vocês também já devem ter ouvido por aí o que é o Arco Norte, né? Por que o Arco Norte cresce na proporção que cresce, por que incomoda tanta gente, e vocês vão ver que é uma relação direta com a questão da hidrografia. E eu começo falando um pouco de logística, né? Fala-se muito de logística. A logística, coitada, hoje ela está num limbo. Não se sabe se ela está voltada para a área da engenharia, porque mexe com os modais de transporte, não se sabe se ela está mais vinculada à parte da economia, que tem a ver com custos diretamente, ou se tem a ver com a parte da administração, que congrega um pouco de cada coisa. Então, muita gente me procura, Flávio, eu quero ser um profissional de logística. Eu digo, bicho, tá difícil para esse negócio. É que nem a questão dos engenheiros químicos. Há 40 anos atrás, quando se começou a se falar de sustentabilidade, começou a se falar de meio ambiente, não existia um profissional de meio ambiente. Então, se apanhava os engenheiros químicos, porque você tinha que fazer as análises de água, de qualidade de sedimento, de ar, e esses foram os primeiros ambientalistas. Hoje, a profissão já está regulamentada, já existe profissional de meio ambiente, etc. Então, a logística ainda está caminhando para isso. Então, por enquanto, tem que andar um pouquinho por cada campo para chegar lá. Mas a logística, ela tem um conceito muito mais abrangente do que simplesmente mobilidade. Ela hoje faz parte de uma cadeia de suprimentos que implementa, controla fluxo de armazenamento, matéria-prima, materiais semi-acabados, uma série de coisas. É um conceito muito mais extenso. Mas, na prática, o que interessa é custo, volume e prazo. Esquece tudo aquilo ali, tá? A logística não tem lógica. O maior exemplo de logística que eu dou é que as pessoas dizem que a gente está crescendo porque nós estamos próximos do Canal do Panamá. E assim a gente passa pelo Canal do Panamá e vai para a Ásia. E por isso que a gente cresce. E eu digo para vocês que não tem nenhum navio de commodity que passa pelo Canal do Panamá. Nenhum. Todos os navios fazem o mesmo caminho
dos navios que saem de Santos e de Paranaguá, contornam o Cabo da Boa Esperança, na África, e vão para a China. E os nossos são do mesmo jeito. Navegam quase 5.000 milhas a mais, mas fazem o mesmo caminho. E aí você pergunta, mas como? Não seria mais rápido, mais perto, mais seguro e pelo outro lado? Não, é muito mais caro. Para você passar com um único navio no Canal do Panamá, você paga em média $9 por tonelada. Então, um Panamax de 55 mil toneladas, você vai pagar $500 mil. Se você pegar esse mesmo navio, descer a costa brasileira, contornar o Cabo Horn, subir a costa do Chile e entregar a carga na costa oeste americana, você vai levar 7 dias e vai custar $250 mil. É metade do preço. Então, para a logística, o que importa é custo, não é distância e não é nenhuma outra coisa que possa influenciar. Custo, em primeiro lugar, volume e prazo. É lógico que para algumas cargas, como transplante de órgão, agregados de computação e carro, o custo já não faz tanta importância. Às vezes o prazo é o mais importante. Bom, dito isso, a gente não pode deixar de fazer esse comparativo, né? Isso aí vai explicar para vocês a minha conclusão ao final. Se nós pegarmos um comboio tipo, que navega hoje nos rios amazônicos, é o comboio tipo de 50 mil toneladas. É o comboio 5x5, 5 linhas e 5 colunas. Para eu utilizar, abastecer esse comboio, se tivesse uma ferrogrão, vocês devem estar ouvindo falar também, hoje eu ia precisar de 3 comboios ferroviários para encher um único comboio fluvial. E se eu tiver que usar essa mesma carga via caminhão, que é o que está acontecendo hoje, vocês estão vendo na mídia social aí, engarrafamento de 10, 20, 50 quilômetros lá em Miritituba, é que eu preciso de 1.163 carretas, bitrem de 9 eixos, para carregar um único comboio. Então, como sai um comboio por dia lá de Miritituba, a gente precisa ter 1.000 e poucos caminhões todo dia chegando e abastecendo. E quando você vai para a equivalência energética, você vai ver que um HP fluvial leva 8,33 toneladas. Esse mesmo HP, se fosse numa ferrovia, ia levar 3,78 toneladas. E se você for para a rodovia, esse HP vai levar 79 quilos. Então, a comparação é desproporcional. Então, eu brinco dizendo que você luta com as armas que tem. A União Soviética, a matriz energética dela é gás, ela até exporta gás, né? Você vê a matriz energética americana, é termoelétrica, porque produz muito combustível, muito diesel. A matriz elétrica brasileira é hidrelétrica, porque tem muita água. A matriz energética dos países do Mar do Norte são eólicas, porque tem muito vento. A França não tem rio, não tem carvão, é nuclear. A inglesa é carvão, e por aí vai. Então, se eu tenho um ativo que ninguém tem, eu tenho que explorar esse ativo. E os nossos ativos são os nossos rios, são as nossas ruas. Quando você vai para o comparativo do CAPEX e do OPEX, aí a coisa fica totalmente desproporcional. Custo inicial, custo de manutenção e a emissão de poluentes. Se você for ver, a emissão de poluentes é uma proporção aí de 1 para 3,5 para 14. Então, não tem sentido eu, dentro da floresta amazônica, pensar em transportar por rodovia ou por ferrovia se eu tenho a hidrovia. Somente depois que eu esgotar essas minhas possibilidades é que eu vou substituir por outros modais. Se bem que os modais, eles não são concorrentes, eles são complementares. Eu não consigo sair da fazenda, da mina ou da lavoura e levar numa pera ferroviária se não for de caminhão. Eu não consigo chegar num rio se não for através de uma ferrovia ou de uma rodovia duplicada. E assim por seguinte. Esses são os principais corredores nacionais. A carga vai sempre sendo distribuída por eles. Eles são corredores intermodais. Alguns são rodoviários, outros são rodoviários e ferroviários, outros são ferroviários e fluviais, outros são rodoviários e ferroviários. E assim vai. No nosso caso, especificamente do Arco Norte, a gente está brigando por esse quinhão aqui, que é o centro do país produtor de agronegócio. Então, eles podem sair tanto pelo corredor do Madeira, quanto pelo corredor do Tapajós, quanto pelo corredor do Tocantins. São os 3 principais corredores. As nossas associadas, né, basicamente são as grandes trades, as grandes empresas de granéis líquidos, granéis agrícolas e granéis minerais. E quando a gente explode, para ter uma ideia de onde é que está esse pessoal que está mexendo na balança comercial brasileira, a gente passa a ter essa radiografia aí. Então, nós temos muitas ETCs, muitos portos e muitas concessões públicas dentro de portos organizados. Mas tudo isso tem que sair para o mar. E aí você tem 2 saídas possíveis pelo mar. Você tem a chamada Barra Norte, ou Arco Lamoso, que muito se falou ontem e hoje, e temos a Barra Sul,
que é o canal do Quiriri. Qual é a diferença das duas? É que o calado máximo da Barra Norte é 11,90. Na verdade, é 11,75 homologado, então permitidos testes para 11,90. Ao passo que no canal do Quiriri são 14 metros homologados. E aqui começa uma coisa muito interessante da Amazônia. Você tem 2 oceanos aqui. O regime hidrológico da Barra Norte é muito diferente do regime hidrológico do Quiriri. Para você ter uma ideia, a amplitude de maré aqui nos extremos, no Quiriri, chega a 6 metros. Não é igual aos 7 e pouco lá do Maranhão, mas chega a 6 metros aqui. Ao passo que a amplitude aqui do canal do Curuai é 4,5 metros. Então tem uma diferença de 1,5 metro, o mesmo oceano, está do lado, um aqui e outro aqui. Mas a partir da ponta no Machadinho aqui na Ilha do Marajó, o regime hidrológico muda. Isso faz toda a diferença quando você precisa usar a onda de maré para ter ganho de calado. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Bom, então os nossos portos do arco amazônico, né, eles possuem boas profundidades naturais e grandes áreas de fundeio. Esse é um enorme diferencial. Os calados são limitados pelo canal de acesso ao mar. Isso acontece no mundo inteiro. Todo o talveg do rio é mais profundo que a foz. A foz é uma área que tem um delta, aumenta a área, diminui a velocidade, a precipitação é maior. A navegação interior é a principal via de alimentação. 70% das cargas que são exportadas pelos nossos portos chegam pelo modal hidroviário, não chega nem pelo modal rodoviário, nem pelo ferroviário. Estamos ampliando as capacidades para mais 48 milhões de toneladas por ano. Nossa capacidade hoje é 52, a gente quer chegar a 100 milhões de toneladas nos próximos anos. E o modal fluvial é o grande responsável pela logística mais eficiente, competitiva e sustentável. Só que elas dependem das ETCs para ter essa maior produtividade. E aí, a gente vai entrar um pouquinho agora falando no famigerado Arco Lamoso ou a Barra Norte. A Barra Norte, ou Arco Lamoso, é um arco, literalmente aqui na cor azul, porque aqui você tem grandes profundidades do rio Amazonas e você tem grandes profundidades aqui, onde vai ser a exploração do pré-sal, já na plataforma continental. Acontece que a vazão do Amazonas, mais de 800 milhões de toneladas de sedimento por ano, que ele quer empurrar para o mar, sofre a pressão do mar, que a cada 12 horas quer entrar. Então, cria um arco de amortização. Ou seja, o Amazonas não consegue jogar todo o sedimento na parte mais profunda e o mar também não consegue empurrar o Amazonas para dentro. E aí cria esse arco. É um arco de aproximadamente 23 milhas náuticas, que possui a tal da lama, ou lama fluida, como querem. Então, é aqui que está se pensando em surfar, em raspar e tentar chegar a uma determinada profundidade através do calado dinâmico. Isso é bom, isso é tudo muito legal, mas lembrem, é uma área totalmente offshore, está fora da linha de base. Aqui tem todas as condições de mar e mais as condições de rio. Então, para que se possa modelar, como disse, eu acho que ontem ou hoje, algum colega, acho que foi o professor Mesquita, né? Vai ser muito complexo para você chegar num número aqui. Primeiro que a gente não sabe o que é a espessura desse arco lamoso, a gente não sabe o que tem embaixo desse arco lamoso. Quando você faz esses testes todos é para água salgada. Aqui, uma época do ano, a água está mais salgada, tem uma outra época do ano que a água está mais doce. Então, o número de variáveis são enormes. O fato é que, lá atrás, as profundidades eram idênticas, tanto do Barra Norte como do Quiriri. Ambos estavam limitadas a 11,5 metros. Ao longo desses últimos 24 anos, a Barra Norte evoluiu para 11,90, e aí a gente vai chegar agora no Quiriri. O Quiriri começou com os mesmos 11,90 e hoje já está em 14 metros. Houve um ramp-up, que foi feito ao longo dos anos. Estamos hoje em 14 metros. Agora, como é que se chegou a esses 14 metros? Foram instaladas 3 estações meteossonográficas, formando um triângulo. Uma aqui na chamada Ilha Grande, no Curuai, no Guará, a estação do Guarás, estação de Soure, na Ilha do Marajó, e estação do Mosqueiro. Então, elas se comunicam entre si e a gente tem a leitura em tempo real das variações de maré. Com isso, você consegue estabelecer o comportamento desse plano triangular. Você sabe quanto que a maré sobe, em que ponto que sobe e qual a velocidade de propagação da onda. Com isso, esses dados são passados em tempo real para o prático. Então, o prático, quando sai lá de Barcarena, que fica bem aqui, e vai navegar, ele sabe quanto é que tem
que dá de marcha para poder passar em cima dos pontos mais rasos. Esse canal todo aqui tem mais de 20 metros, com exceção de 2 pontos. O chamado trio de boia, que fica bem aqui, onde tem que fazer uma guinada para bombordo, e bem aqui o chamado cabeça do joca. É possível dragar isso? É possível. Mas a gente só vai chegar no ponto de dragagem quando esgotar toda a nossa capacidade de continuar ganhando profundidade sem necessidade de intervenção. Então, vocês veem que a diferença hoje entre o canal do Quiriri, de 14 metros, para a Barra Norte, está dando aí 2,10 metros. O que é que significa isso na prática? Para cada 1 metro de calado, são 10.000 toneladas a mais de soja que eu embarco. Então, o navio que sai hoje pelo Quiriri sai com 22, 21 mil toneladas a mais de soja do que um navio que sai pela Barra Norte. Isso faz uma diferença enorme se o teu mercado é um mercado asiático, por exemplo. Se o teu mercado for aqui da Europa, não faz tanta diferença, porque o porto mais profundo da Europa para granel é o porto de Amsterdã, que tem 13 metros. Então não adianta eu embarcar com 14, porque eu não atraco lá. Agora, se eu estou indo para a China, se eu estou indo para a Índia, para portos mais profundos, quanto mais escalada eu tiver, melhor. Então, esse ganho que nós tivemos aqui no Quiriri faz com que a gente venha performando a cada ano mais e mais. E ainda com relação à estação meteorológica e estação de monitoramento, além dessas 3 estações, nós temos, próximo ao porto de Vila do Conde, 2 outras estações meteorológicas que dão amplitude de onda, direção de vento, velocidade e corrente. E previsibilidade de até 7 dias de chuva. Porque quando você vai embarcar commodity agrícola, que o porão está com a boca aberta, não pode chover. Só que na Amazônia chove quase todo dia. Então, o navio só atraca quando você tem uma previsibilidade com grau de segurança que ele vai poder embarcar num tempo recorde. Senão ele vai pagar um demurrage muito alto. A mesma coisa acontece para minério. Então, isso também é tecnologia, é inovação que a Amport fez para poder dar a segurança operacional dos nossos navios que embarcam lá em Vila do Conde. E com isso a gente vem amealhando prêmios. Em 2021 a gente raspou os 3 primeiros, em 2022 raspamos o primeiro, em 2023 raspamos os 3 primeiros de novo, aí inventaram um novo prêmio 2024 e a gente raspou de novo. Então a gente vem crescendo uma taxa muito acima de todos os outros portos do Brasil, independentemente do segmento. Aqui embaixo são segmentos agrícolas e aqui é a movimentação total de tupi, independentemente da carga. Um comparativo de terminais de grãos do Brasil, nós estamos aqui, Barcarena, ali em verdinho, 14 metros. Tubarão é o porto mais profundo do Brasil, mas não movimenta tanta carga agrícola, movimenta mais minério. Depois temos Santos, com 14,5. Há quem diz que não embarca 14,5, mas é o que está lá no site. Itaqui, no Maranhão, apesar de ter um porto de granel mineral para 21 metros e um calado de acesso de 22,30, ele também tem um Tegran lá de 12,5 metros, e depois vem Barcarena com 14. Detalhe, Barcarena está com 14, porque a Marinha, que é a nossa parceira, e sem ela nada disso estaria acontecendo, ela é hiperconservadora. Ela define uma FAC abaixo da quilha, no canal do Quiriri, com todo esse monitoramento de 1,5 metro. É um fundo plano, é um fundo arenoso, que tem essas 2 lombadas, que é o trio de boias e o cabeça do joca, mas a nossa FAC é de 1,5 metro. Então, quando a gente passa lá com 14 metros, a gente tem pelo menos mais 2 metros, 2,5 metros de água abaixo da quilha. Então, nós somos esperançosos de que, sem grandes esforços, a gente consegue chegar aí a 14,5 metros, 15 metros, sem tirar 1 grama de areia. Em compensação, no Arco Lamoso, que não se sabe qual é a espessura do Arco Lamoso, e não se sabe o que tem embaixo, a Marinha, o mesmo distrito, autoriza uma FAC de 0,5 metro. Aí, outro dia, o almirante me perguntou, por que no Arco Lamoso, que eu não sei o que tem embaixo, eu não sei a espessura, eu autorizo 0,5 metro, e no Quiriri, que está consolidado com telemetria, é 1,5 metro. Eu não sei, almirante, essa pergunta eu queria fazer para o senhor. Então, fica o desafio aí, Não quero uma isonomia de 0,5 metro, mas a Marinha podia ajudar a gente a ter mais um ganho de calado. Se ela reduzisse amanhã a minha FAC para 1 metro, o meu calado passava automaticamente para 14,5 metros. E o ganho anual seria considerável. E aí a gente vai, já praticamente terminando a apresentação, falar um pouco da nossa logística. A nossa logística amazônica é uma logística rodofluvial. Então, você tem o primeiro corredor, que é o corredor que vai pela BR-364, de Sapezal até Porto Velho,
anda aqui 960 quilômetros de rodovia, e daqui desce o Madeira 1.200 quilômetros navegando, até o porto de Taquatiara. E a partir daí você sai, obrigatoriamente, pela Barra Norte com 11,90. A segunda opção, que é a que mais movimenta a carga, é a BR-163. Você sai de Sinop, também 990 quilômetros, quase o mesmo tanto aqui da BR-364, vai até Miritituba. Em Miritituba, onde tem 15 ET6 já funcionando, e mais 10 ET6 em construção, ou seja, é a futura Santos da Amazônia. Você imagina, 25 ET6 num local que não tem autoridade portuária e que não tem poligonal de porto organizado. Então, é a associação que fica coordenando, ajustando, enfim, tentando arrumar para que a coisa não fique caótica. E de lá você navega mais 1.200 quilômetros, 315 até Santarém e 815 até Barcarena. Ou então, já tomba em Santarém, e de Santarém sai por Barra Norte. O fato é que quem embarcar em Manaus, em Itacoatiara e em Santarém, obrigatoriamente sai pela Barra Norte. Quem quiser ter aquele ganho de 2,10 metros, tem que sair por Barcarena. Mas para sair por Barcarena, não passa navio por ali, por baixo do Marajó. Ali é o chamado estreitos. O pessoal da Marinha deve ter ouvido já falar, a famosa navegação dos estreitos, né? A gente levou um pessoal do Mississippi outro dia lá, e depois de 5 horas navegando, o cara virou e disse assim: quando é que a gente vai entrar nos estreitos? A gente já está nos estreitos, cara, 6 horas. Vocês chamam isso aqui de estreito? Está aqui o estreito. Esse aqui são os estreitos, é um conjunto de furos. Furo do Limão, Ituquara, Tajapuru e Buiuçu. São 84 milhas náuticas. Você só pode navegar de dia, comboios acima de 190 metros, só pode navegar de dia. E depois mais 110 milhas náuticas até Barcarena, navegação livre. E a foto dos estreitos? Bom, detalhe importantíssimo. Nós identificamos que, como o estreito tem 84 milhas náuticas, e a navegação só pode ser diurna, você tem 12 horas para navegar lá. E um determinado comboio navegou em 10 horas. Ué, mesma máquina, mesma carga, mesmo comandante, como é que ele passa numa semana com 12 horas, e na outra ele passa com 10? Tem maré aí. Aí foi contratada a Percussore, junto com a Arco Logística, e eles identificaram aqueles 2 oceanos que tem lá em cima, um dando uma amplitude de 6 metros de um lado e outro de 4 metros de outro, faz com que as marés se encontrem dentro dos estreitos. Então, você tem uma diferença de fase da maré. E essa diferença de fase faz com que nós tenhamos a janela certa para entrar, para navegar nos estreitos. Quando você pega a janela certa, você navega as primeiras 6 horas a favor, a maré fazia no meio, e você pega mais 6 horas a favor de novo. E isso faz com que a gente economize essas 2 horas de viagem. E quando você vai para a prática, é lógico que para isso tínhamos que colocar 10 estações meteorológicas, medindo vazão, medindo temperatura, observando mais de um ano, para poder chegar nesses ábacos e essas curvas. E aí você tem o ponto mais estreito dos estreitos, que tem 500 metros de largura, com um comboio tipo de 25 barcaças, iniciando um cruzamento com outro comboio que está vindo lá do outro lado. Isso nos permite economizar 3.000 litros de óleo diesel em cada viagem, quando você encontra a janela certa para navegar sempre ao favor dentro dos estreitos. Isso é muito bom, isso é sustentabilidade, isso é tecnologia, isso é inovação. E quem proporcionou para a gente isso são vocês, da academia e das empresas, que estão avançando cada vez mais com os programas e com os softwares. Essa é a evolução da nossa navegação. Nós começamos lá em 2015, estamos fazendo 10 anos de navegação lá, com um comboio de 12 barcaças e 24 mil HPs, 24 mil toneladas. Em 2017, já estávamos com 25 barcaças e 50 mil toneladas. Ou seja, tivemos um ganho, um incremento de 20% de potência, mas tivemos um ganho de 108% de volume. E em 2022, botamos um mega comboio de 35 barcaças, levando 70 mil toneladas, com um acréscimo de 8%. Ou seja, em praticamente 7 anos, a gente aumentou 148% o volume, com um acréscimo de 28% de potência ou de emissão de poluentes. E aí você pega uma foto daquele que até o início desse ano era o maior comboio que navegava no Brasil, que era esse comboio, tem 75 metros de boca, por 346 de comprimento e 3,88 de calado.
são 3 campos de futebol enfileirados aí, é maior do que muitos dos grandes navios de contêiner do mundo. Esse era o maior comboio. Há 2 meses atrás, a Bertolini homologou um comboio com 80 mil toneladas no Rio Madeira. E, em primeira mão, estou dizendo para vocês que na segunda-feira, agora, anteontem, esse recorde foi quebrado. A Cargill aprovou uma navegação de um comboio com 110.971 toneladas, com 90 de boca, 406 metros de comprimento e 4,5 metros de calado. É o maior comboio fluvial do mundo, bateu inclusive o do Mississippi. Isso é muito bom, é muito orgulho para a gente. Lógico que para cada comboio desse, análise de risco, real time, fast time, teste prático carregado, teste prático descarregado, tudo que se falou ontem, anteontem, tem que cumprir para que a Marinha possa dar a homologação e a certificação para ele navegar. E aí termino com esse slide. Vamos comparar laranja com laranja e abacaxi com abacaxi. Digamos que eu tenho uma carga que está em Sorriso, no meio do centro produtor do Brasil, e eu vou sair pelos 2 corredores que concorrem, digamos assim, diretamente, o corredor Santos e o corredor Barcarena. Se eu for sair para o corredor Barcarena, eu vou pegar 1.080 quilômetros de rodovia, pela BR-163 até o porto de Miritituba. Se eu sair para Santos, eu vou sair por rodovia também até Rondonópolis, 614 quilômetros. Como os 614 quilômetros é mais curto que os 1.080 e é uma estrada que está mais tempo concedida, o custo rodoviário é 40% mais barato. Então, quem iniciar a sua logística rodoviária para o corredor Santos, sai com 40% de economia. Só que quando você chega em Santos, desculpa, em Rondonópolis, ele vai pegar 1.655 quilômetros de ferrovia até Santos. Enquanto que quem sai por cima pega 1.130 de hidrovia. A distância de cima é menor e ela é 50% mais barato do que a ferrovia aqui embaixo. Então, eu perco os 40 na arrancada e ganho 50 na chegada. De tal sorte que eu chego em Barcarena hoje com 10% a menos por tonelada de carga comparativamente a Santos. Só que eu vou navegar aqueles 5.000 milhas a mais, porque eu faço o mesmo caminho que eles. Então, a gente perde aí uns 5% a 6%. De tal sorte que eu chego na China com 4% mais em conta do que chega quem sai de Santos. Agora, se o mercado for americano ou europeu, ninguém bate a gente. Agora, imagina se a gente substituir esse trecho aqui, de 1.080 quilômetros de uma rodovia por uma ferrovia. Eu vou botar aqui de 30% a 40% mais barato a tonelada no porto de Barcarena. E essa é a grande aposta. Hoje nós já somos mais eficientes, economicamente falando, somos mais eficientes ambientalmente falando, e se sair uma ferrovia aí, ninguém vai segurar essa turma aí de cima. Concluindo, o Arco Norte está consolidado, não tenho a menor dúvida, não é mais um projeto. Hoje a gente já responde por 40% de todo o granel vegetal que é exportado do Brasil. É possível desenvolver a Amazônia com sustentabilidade, isso era outro paradigma, que dizia que não podia, porque ia agredir, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Eu tenho um ativo que ninguém tem, que são a nossa malha fluvial. Estudo hidrológico, monitoramento e tecnologia é fundamental. Não dá para chegar desse jeito com achismo. É com número, com dados e com fatos. Se não for dessa forma, você não vai, e com toda a boa vontade da Marinha, a coisa não anda 1 centímetro. Perenizar a navegação é essencial para o desenvolvimento regional. Existem as secas, que são cíclicas do rio. Quando o pessoal fala, o rio secou. Não, o rio não secou, o rio tem água para caramba. Mas naqueles pontos críticos, atingiu menos de 2 metros. E com menos de 2 metros eu não consigo navegar. Não que a barcaça não possa calar 1 metro, pode, mas o empurrador cala 2. Então, 2 metros de empurrador com umas 30 ou 50 de fac, eu não consigo navegar. Então, quando o rio está seco, é porque as minhas lombadas do rio chegaram no ponto crítico. Esse ano não vai ter lombada. Esse ano está um ano normal, as cheias e as secas do rio estão dentro da normalidade, então não vai se repetir em 2025 o que aconteceu em 24 e 23. Pelo contrário, você está falando que tem água demais. Não é que tem água demais, está no regime normal do rio. Cheia de rio, todo ano tem. Aquela seca estratosférica que foi uma exceção em 23 e 24 por causa do El Niño e da Lanina. Sustentabilidade na logística,
vai passar a ser uma licença de funcionamento para as empresas. Como a metodologia de plantio e de colheita ela é universalizada, hoje, quando você vai discutir numa mesa de negociação o preço da commodity, eles querem saber como é que está a tua cadeia logística de exportação, se ela é sustentável ou não é. Então, quem tiver uma cadeia de transporte mais sustentável vai fazer toda a diferença. Antigamente era só o produto que era levado em consideração na hora da negociação. Agora, a cadeia toda é levada em consideração. Já a descarbonização dessa cadeia logística hoje adotada vai ser potencializada com a implantação da Ferrogrão, com toda certeza. Pessoal, era isso. Espero ter saído um pouquinho da caixa, tirado algumas dúvidas aí, e só agradecer que vocês continuem estudando, que as empresas continuem inovando e que a Marinha continue apoiando a gente aqui da Amazônia, porque nossos rios são nossas ruas. Obrigado. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua apresentação. A Sociedade Brasileira de Hidrografia agradece. E pela aula de logística que o senhor nos deu, né? Muito obrigado. A Sociedade Brasileira de Hidrografia convida, então, agora a doutora Bruna Cavalcante, coordenadora-geral de Planejamento Sustentável na Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação do Ministério de Portos e Aeroportos. Por favor. Boa tarde a todos. Obrigada, Almirante Augusto, pelo convite. Comandante Tom, pela indicação. Estou muito contente de estar aqui hoje. Depois de um tempo longe do meu setor, retornei um ano atrás e agora vou conversar um pouco com os senhores como que nós, na Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação, estamos vendo alguns desafios com a mudança climática, como a hidrografia pode ajudar isso e a nossa ideia de governança para conseguirmos prosperar todos juntos. Então, primeiro, como eu falei, a Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação foi criada um ano atrás, em abril de 2024. Então, resolvi fugir um pouquinho do tema, aqui só no iniciozinho da minha apresentação, para apresentar para os senhores. O nosso secretário é o Dino Antunes, e a nossa secretaria, conhecido de muitos de vocês, acredito, a nossa secretaria tem 2 departamentos, um de navegação e fomento, que fica responsável pelo fundo da Marinha Mercante, pela estruturação das futuras concessões e pela navegação marítima, e o outro departamento, que é onde eu trabalho, é o Departamento de Gestão Hidroviária, e nós fazemos a interface com o DENIT, ou seja, obras públicas, que é isso que está aí destacado no slide. Então, na nossa carteira, para os próximos anos, temos uma carteira de 4 bilhões, né, em empreendimentos, e desses, 43 são obras e 17 são estudos e projetos, como o nosso ministério, o Ministério de Portos e Aeroportos, mantive aí também o que está previsto para os portos e para os aeroportos, que são as nossas secretarias finalísticas irmãs, a Secretaria de Portos e a Secretaria de Aviação Civil. Então, esse é o tamanho do nosso desafio. E aqui, falando um pouco do nosso departamento, né, eu coloquei alguns destaques aqui da nossa atuação. Nossa, pode-se dizer assim, última novidade, que é o lançamento da obra da IP4 da Manaus Moderna, da reforma, ampliação, modernização, né, com um valor expressivo aí de 974 milhões. Obtivemos, no ano passado, finalmente, no finalzinho do ano, a licença de operação para as reclusas de Tucuruí, que ficaram muito tempo sem licença, operando de forma precária, com autorizações precárias. Conseguimos obter também, há algumas semanas, felizmente, a licença de instalação para a obra do derrocamento do Pedral do Lourenço, também no Rio Tocantins. É uma batalha muito longa, que conseguimos essa licença e estamos muito felizes com isso, de poder tocar essa obra com o nosso canteiro, se Deus quiser, a partir de novembro. Também temos aí como destaques a construção de 4 instalações portuárias novas, 2 no Amazonas, em Barcelos e em Vira, e 2 no Pará, em Juriti e Oriximiná, com mais 150 mil pessoas beneficiadas. Essas pessoas merecem dignidade para poder embarcar, desembarcar, fazer seus deslocamentos com segurança.
Além disso, nós mantemos as nossas IP4, são 63 em 3 estados, são 4 milhões de pessoas que são beneficiadas, e conseguimos consolidar dragagens de 5 anos para os rios Amazonas e Solimões, são 4 trechos, Manaus e Taquatiara, Coari-Codajás, Benjamin, São Paulo de Olivença e Benjamin Tabatinga. E também estamos promovendo, esperamos ser publicada brevemente, a primeira atualização do subsistema aquaviário do Sistema Nacional de Viação, que está pendente desde 1973, a nossa lei é de 2011, os anexos dela nunca foram recepcionados, foram vetados, na verdade, e aí ficamos num limbo em que temos que usar os anexos de 1973, de uma lei que já foi revogada há mais de 15 anos, enfim. Lá na Secretaria fizemos um esforço ao longo do ano passado até agora para conseguir fazer uma nova relação e colocar paz nessa questão aí quais são as hidrovias que são de interesse federal e quais que não são. Né? Mas, voltando aqui, então, depois dessa breve explicação sobre a nossa secretaria, para o nosso tema, resolvi falar, como não poderia deixar de ser, e muitas pessoas abordaram aqui desde ontem a questão da mudança climática. Então, o que nós percebemos? Nós percebemos, todos estamos percebendo, que é claro que os eventos extremos só vão aumentar em intensidade e em frequência. O que vai acontecer? Vamos ter muita água? Vamos ter pouca água? Não sabemos. Sabemos que vamos ter períodos diferentes e temos que estar preparados para eles. No ano passado, logo que chegamos lá à secretaria, começamos a enfrentar algumas dificuldades, tanto quanto com a enchente no Rio Grande do Sul, né? Eu cheguei à secretaria no dia 20 de maio, os eventos lá no Rio Grande do Sul tinham sido lá no dia 30 de abril, primeira semana de maio, por aí, os últimos diazinhos de abril. E, posteriormente, tivemos uma nova estiagem severa, que agravou uma situação que já tinha se complicado no ano anterior, porque já não tinha tido água, e aí, novamente, houve uma seca severa com obstáculos para a navegação no rio Tapajós, no rio Paraguai. Podemos destacar a questão dos rios Amazonas e Solimões também ainda foi um primeiro ano de adaptação, vamos dizer assim, então também consideramos que, apesar de eu não ter escrito aí, mas nós consideramos que a nossa resposta não foi tão boa quanto poderia ter sido, a resposta do DENIT, né? E, enfim, isso foi o cenário que nós enfrentamos no ano passado. O que a gente percebeu? A gente percebeu que onde a gente tinha contrato, a gente conseguiu dar uma resposta, né? Até passei aqui. Onde a gente tinha contrato, a gente conseguiu dar uma resposta. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, as eclusas, nós conseguimos colocá-las de volta para funcionar, conseguimos limpar, conseguimos tirar tudo que tinha ficado preso dentro delas, tinha até barco preso dentro da eclusa, e da barragem, enfim, é um sistema, né? E foi tudo bem. Em relação a dragar a Lagoa dos Patos, há uma questão lá de delegação para o governo do Estado, mas isso não importa. O que houve é que o DENIT fez um chamamento para as empresas para dragar nesses pontos, e aí o que aconteceu foi que as empresas nos retornaram para o DENIT dizendo que os orçamentos eram inexecuíveis, porque, enfim, houve um chamamento do governo local que tinha valores mais atraentes. Isso é culpa das empresas? Não, isso não é culpa de ninguém. A questão é que, no final das contas, até hoje, não se conseguiu efetuar as desobstruções como elas eram necessárias e estamos aí pendentes com esse problema. Tivemos um pouco mais de chuva esse ano, e aí deu para a gente constatar que a situação do assoreamento lá não está resolvida, e precisa ser resolvida, porque se vier uma chuva pior do que a desse ano, não vai, esse ano quase que não deu, né? Então, contamos aí com a sorte. Já no caso dos rios Tapajós e Paraguai, tivemos problemas de licenciamento ambiental. Então, nós não conseguimos, apesar de ter conseguido uma autorização emergencial da Secretaria de Meio Ambiente, não conseguimos autorização da Marinha para dragar.
e porque não havia licença ambiental, né? Essa foi a justificativa. E no caso do Rio Paraguai, no tramo, o que acontece no Rio Paraguai? Tem o tramo norte, ele está licenciado, ele tem uma licença desde 1998 que o DENIT mantém, e o tramo sul não tinha licença porque nunca precisou dragar lá. Não estou falando aqui de dragagens de melhorias, tá? Eu estou falando aqui de dragagens necessárias para manter a navegabilidade mesmo. Não tinha precisado. Agora, precisou. O Aliário do Paraguai tem enfrentado seca há alguns anos e a resposta que obtivemos é que não está previsto no arcabouço legal um processo de licenciamento federal, como é o caso do Rio Paraguai, de forma emergencial. Então, no caso, seria o caso de fazer um EIA-RIMA. O EIA-RIMA leva 3 anos, enfim, essa é a questão com a qual nós estamos agora no Rio Paraguai. Vamos buscar uma licença ordinária, inclusive visando a concessão do Rio Paraguai, que está em fase de consulta pública e tudo mais, para poder viabilizar isso. Então, onde nós tínhamos contratos, conseguimos dar alguma resposta. Onde nós não tínhamos contrato, por situações diferentes de orçamentação ou de licenciamento ambiental, não houve resposta. Então, o que vamos fazer, né? Apesar daquela carteira vultosa que eu falei lá no início, observamos que precisamos de mais informação e menos obra. Né? Já foram dados inúmeros exemplos aqui de como que você tem informação sobre o fundo do corpo hídrico que você está trabalhando pode te ajudar sem que você precise dragar. Ora, então, se temos uma questão ambiental mais forte ou menos forte, dependendo do rio que a gente está tratando, então uma boa ideia seria a gente reduzir a nossa necessidade de dragagem ao máximo. Primeiro, a gente vai economizar recursos. Segundo, a gente vai economizar desgaste com o processo de licenciamento ambiental, que são morosos. Hoje em dia, um EIA demora 3 anos, na melhor das hipóteses, e é a realidade que a gente tem aí. Então, o que a gente observou? A gente tem observado que os contratos dos planos de monitoramento hidroviário do DENIT, eles têm contrato nos rios Madeira no Paraguai, no São Francisco, no Tapajós e no Tocantins, mas nós estamos observando como é que eu vou dizer assim? Os resultados desse contrato, eles poderiam ser melhores. Uma hipótese que estamos vendo é que talvez as categorias dos levantamentos que tenham sido contratadas nele não sejam as mais adequadas, porque, inicialmente, a lógica do DENIT teria sido não investir em levantamentos de categoria alfa, porque no sentido de desonerar, né, os contratos, mas o problema é que agora está dando problema lá na frente em uma porção de coisas. Então, a gente tem questões de sinalização, a gente tem questões que a gente não consegue atualizar e não consegue aproveitar esses dados. Enfim, observamos que os dados saíram mais baratos, porém menos úteis. Às vezes é um barato que sai caro, né? Mas isso é uma outra discussão. Como eu falei aí, a mesma questão dos LHs e... Então, além de melhorar os levantamentos, a gente tem, a nossa equipe, tem uma ideia desde 2018, ainda por implementação, no sentido de aproveitar as nossas IP4s. Como eu falei, a gente está mantendo 63 IP4s lá na Amazônia. A tendência nossa é aumentar, inserimos diversas no nosso sistema aquaviário. Temos notícias de que outras serão construídas, sobretudo no Nordeste. Então, aproveitar essas estruturas como um ponto de coleta de dados, que ele já está ali cuidado, ele já está mantido, ele já está vigiado de alguma forma, para a gente conseguir fazer inteligência, fazer uma rede de dados, fazer elas conversarem, as IP4s conversarem entre si, trocarem informação, para a gente ter um conhecimento melhor do que está acontecendo na nossa infraestrutura, que é o rio, para que a gente consiga usar a nossa infraestrutura dada por Deus da melhor maneira possível, que a gente tenha que intervir menos nela. Então, assim, esse ano, nós conseguimos uma grande vitória, a maior LOA que a gente já teve na história das hidrovias, né? Obtivemos uma LOA de 914 milhões, além do nosso pedido, que foi projetado por meio do MGI,
pelo nosso planejamento da Secretaria, também tivemos algumas emendas parlamentares que resultaram nessa LOA. Nós estamos com diversos bloqueios, o nosso Ministério, proporcionalmente, é o Ministério que recebeu mais bloqueio, mas a informação que a gente tem, por enquanto, é essa, né? A gente ainda não foi cortado, a gente só está bloqueado, né? Então, diante desse cenário de bloqueio e de contingenciamento, a gente precisa aplicar os nossos recursos de uma forma mais certeira, que é o que nós temos feito. Nosso papel na Secretaria é viabilizar as obras do DENIT, não só as obras, os serviços de manutenção também, fazendo esse remanejamento do orçamento disponível para que o DENIT consiga aplicar da melhor forma, para que a gente não fique com aquele histórico que a gente tinha, o DENIT fica com uma porção de dinheiro parado lá na mão dele no empreendimento A e B, e o empreendimento C e D fica sem nada. Então, a gente está fazendo essa gestão da melhor forma possível, abrindo e fechando essa torneira, que é o nosso papel, no sentido de fazer os empreendimentos acontecerem. E, além disso, disso tudo que eu já falei, também estamos na outra tarefa do nosso Ministério. O Ministério não é apenas um monitor, uma babá do DENIT, que precisa de ajuda. Eu sou da carreira do DENIT, então posso falar, né? Apesar de estar no Ministério agora. Então, nós também temos a nossa missão, nós também estamos correndo atrás do que a gente pode fazer para ajudar. E o que nós temos nos empenhado pessoalmente, no meu caso, que é na alteração da legislação ambiental, nós precisamos, né? Então, inicialmente, recebemos um pedido da Casa Civil para que sugeríssemos alterações para o decreto 8437 de 2005, que é o decreto que tem as tipologias do licenciamento ambiental federal. Então, basicamente, o que eu posso dizer de mais importante que a gente está insistindo no conceito de dragagem de manutenção. O que nós fazemos em hidrovias é apenas dragagem de manutenção, nós não fazemos dragagem de aprofundamento, nós não pretendemos fazer dragagens de aprofundamento. Ah, Bruna, mas eu sei de tal lugar que se a gente aprofundasse um pouquinho, ia ser ótimo. A gente não está dando conta nem de fazer as dragagens que a gente precisa por enquanto. Depois a gente pensa nisso num outro momento. Então, o fato vamos colocar os pés no chão. Nós não vamos fazer dragagem de aprofundamento até onde a gente sabe. Pode ser que um dia a gente faça e mude de ideia. Por enquanto, não. Então, buscamos colocar isso, buscamos sensibilizar os técnicos do MMA, a Secretaria Executiva do MMA, para que eles compreendam que o que a gente faz é a manutenção do que já acontecia, que a dragagem de manutenção de hidrovia tapar buraco ao contrário, né? Como se eu tivesse um buraco numa rodovia, só que no nosso caso não é um buraco, no nosso caso é uma lombada, como disse o Flávio. Então, é ao contrário, do mesmo jeito que você tapa lá o buraco, a gente tira aquele morrinho que subiu, né? E, além disso, enfim, essa questão do decreto, a gente entende que haja alguma resistência para a alteração desse decreto, mas fizemos a nossa parte enquanto técnicos. Paralelamente a isso, fizemos o nosso trabalho com os parlamentares, no sentido de ajudar lá na Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que teve vitória aí no Senado, no sentido de inserir os mesmos conceitos para a gente falar uma língua só do o que são os empreendimentos hidroviários, o que são as intervenções hidráulicas e, principalmente, o que não são as intervenções hidráulicas, para que acabe um pouco essa confusão, essa mistificação do que a gente faz e do que a gente não faz. Ninguém vai ladrilhar o Rio Amazonas, até porque nós não precisamos disso e não temos tempo. Então, indo já para o final da minha apresentação, aqui a gente falou de tecnologia, a gente falou de informação, a gente falou de comunicação, então a gente estruturou tudo isso que eu falei numa roupagem da Agenda 2030, e aí, basicamente, ela fala em 5... Fui sem querer. Basicamente, ela fala em 5 P's, né? Que é o planeta, que seria o meio ambiente físico, as pessoas, nós, a prosperidade, seria o desenvolvimento econômico, o custo, que o Flávio falou, as parcerias, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje,
né? Porque a gente precisa... eu tenho uma LOA significativa que foi bloqueada, então eu vou precisar da ajuda da iniciativa privada para poder me dar um levantamento, às vezes, que ela tem de graça, que ela fez com o dinheiro dela e ela vai me ceder para que a gente consiga chegar a algum lugar e eu possa fazer o melhor projeto possível, né? E o último P aí, que é o P da paz, tem a ver com os conflitos socioambientais, das nossas dificuldades de obtenção de licença. A gente observa que a gente a dificuldade de obtenção de licença não é sempre uma questão do meio ambiente físico natural. Muitas vezes a dificuldade de obtenção de licença, como acontece lá no Pedral do Lourenço, no derrocamento do Pedral do Lourenço, é uma questão de conflito socioambiental com as populações que estão ali naquele território. Quando elas são populações tradicionais, aí tudo fica mais complicado, porque elas têm toda uma legislação diferente, todo um cuidado diferente que precisa ter com elas, né? Então, esse é um arcabouço teórico, vamos dizer assim, no qual estruturamos a nossa proposta. A gente tem uma proposta de gestão adaptativa, que é o quê? A gente vai tentando fazer e melhorando, fazendo e melhorando, fazendo e melhorando, a partir desses pontos de inflexão, que eu vou mostrar daqui a pouquinho no próximo slide, sem ser o próximo outro, que os pontos de inflexão basicamente são a hora que der errado, né? Como eu falei das emergências, na hora que a emergência der errado, na hora que der uma coisa errado, o que você vai fazer e como você vai agir, que é para justamente ampliar as nossas possibilidades. Então, lá na nossa secretaria, a gente desenvolveu, isso é um trabalho próprio, também com softwares não tão gratuitos assim quanto da universidade, mas também normais, Microsoft BI mesmo. E a gente resolveu fazer o seguinte: a gente começou, desde que a gente chegou na secretaria, nós começamos a acompanhar as reuniões da ANA. A ANA tem salas de crise muito interessantes, onde diversos atores vão dar os prognósticos e os diagnósticos hidrometeorológicos, né? Então, observamos que poderíamos fazer alguma coisa com esses dados e começamos a construir um BI que a gente pode filtrar o rio, a gente pode filtrar as últimas informações que a gente tem. Infelizmente, não é nada em tempo real, como os senhores aqui conseguem obter, mas, se quiserem compartilhar os dados, nós aceitamos para melhorar o nosso material, né? E aí, enfim... Para não me estender muito, o que a gente faz com isso? A gente observa quando o rio vai começar a baixar. Então, já que o DENIT tem contratos, onde já está estabelecido, contratos de 5 anos, a gente pode cutucar o DENIT e dizer: oi, DENIT, esse rio aqui, a gente está vendo que está baixando, está baixando, está baixando, está baixando. Se agiliza aí para dar a sua ordem de serviço. Não vai esperar a data de, sei lá, agosto. Não, se agiliza para julho, porque agosto não vai dar. Ou o contrário, para a gente conseguir dar esse apoio para os nossos colegas que estão lá do outro lado com algum pouco de inteligência. E aí, esse aqui que é o slide que eu tinha falado, que é o seguinte: então a gente está aqui monitorando, a gente está monitorando o sistema e a gente fica olhando se a nossa rede está normal, está acima ou está abaixo. Está normal? Tudo bem. Opa, essa seta aqui ficou tortinha. Tudo bem, mantém do jeito que estava, sem problema, vou continuar a minha vida, seguir a minha vida conforme o planejado. Não fazendo nada? Não, vou tocar os meus contratos conforme o planejado. A nossa rede está acima ou está abaixo, então a gente vai acionar esse sistema, né? E aí, quem que é esse sistema? Os usuários, que são as empresas, nós, o governo federal e o governo do estado, seja ele qual for, né? E dentro das possibilidades dele. Exemplo. Às vezes, a gente tem uma obra onde o licenciamento ambiental vai estar, ou uma autorização emergencial, que seja para eu fazer uma dragagem que seja necessária, vai estar nas mãos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, né? E aí, aqui, que é o que eu falei da questão dos pontos de inflexão. Preciso fazer alguma coisa? Se não, eu vou manter a minha conduta, eu vou continuar monitorando, eu vou continuar vendo se o DENIT vai tocar os contratos, se o dimensionamento dele está bom, está tudo certo, eu continuo aqui, fico só nesse looping do lado de cá. Não, deu um problema, deu uma enchente em algum estado absurda, e aí assoreou tudo e quebrou alguma infraestrutura, algum porto
quebrou algum comboio, passou em cima de alguma IP4 que tinha acabado de ser feita e deu algum problema, e o que a gente vai fazer? A gente vai buscar. Qual é a saída? A saída é fazer um contrato novo, porque a gente não tinha contrato nenhum? Ok, vamos correr atrás de viabilizar isso. Vamos fazer um pedido lá para a Casa Civil, para a Secretaria, para liberar um crédito extraordinário para a gente, e essa parte é toda a nossa responsabilidade. Não preciso de um novo contrato, não, eu já tenho um contrato lá que eu posso aditivar ele. Então a gente vai reforçar. Temos orçamento? Então a gente vai colocar um pouco mais de dinheiro lá naquele contrato. Não temos orçamento? Vamos fazer o pedido do recurso extraordinário. E aí vamos acompanhando o que aconteceu. Resolveu o problema? A gente vai continuar com a nossa conduta. Não resolveu o problema? A gente vai tentar outra coisa, né? Então vamos supor, reforçou um contrato que existia. Continuou dando problema aqui? Não, então vamos fazer um outro. E basicamente é isso que é o nosso sistema, que a gente precisa de parceiros, porque sozinho a gente não consegue fazer tudo. A gente consegue... Acho que todo mundo aqui falou isso, né? Porque sozinho não dá. Então precisa do governo, precisa da Marinha, precisa da academia, todo mundo precisa de ajuda de alguma forma. E se a gente ficar, cada um, na nossa própria casa, sem conversar, sem vir até aqui, sem passar 2 dias trocando ideia, mostrando inovação e mostrando, acho que principalmente, mostrando aonde que tem gente que sabe pensar, e essas pessoas que sabem pensar têm que se levantar e contar para os outros o que elas estão fazendo, vai ficar muito mais difícil da gente chegar a algum lugar, porque a nossa missão é bastante complexa. Muito obrigada. Doutora Bruna, Sociedade Brasileira de Hidrografia, muito agradece a sua participação e sua belíssima apresentação. Devido ao adiantado da hora, não podemos abrir a perguntas, mas Almirante Augusto. Ok, quem a pergunta? Aberta uma pergunta. Comandante Magno. Boa tarde. Edson Magno, da Sociedade Brasileira de Hidrografia. Eu trabalho com hidrografia há quase 34 anos. Quando nós falamos em climatologia, eu acho que os dados mínimos, me corrija algum climatologista aqui na plateia, devemos considerar 30 anos. Então, eu sou quase um estudo, né, para climatologia, mais um dado. Considerando o que foi dito pela manhã, né, que um dado é uma opinião, e nós tratamos o tempo todo mudança climática. E quando nós vamos ver o repertório brasileiro, o depositório de dados, quase não temos dados no Brasil. A gente procura na Amazônia quase nenhuma informação histórica de dados. Os portos nacionais, igualmente. Como é que nós vamos tratar o futuro, e até mesmo pensando já no presente para o futuro, sem termos uma base de dados que nos permita, por exemplo, a academia trabalhar, encontrar soluções, e o presente nós conseguirmos fazer toda essa movimentação logística? Eu aproveito até o Flávio Acatauaçu, né? Excelente a apresentação, mas há uma diferença ali, né? Na parte do Espadarte, que é a parte do Quiriri, são 3 estações próximas e que tem terra próxima. Aquela estação lá na Barra Norte, ela fica em torno de 70 milhas, 140 quilômetros, mais ou menos, de distância. E aí eu não posso deixar de esquecer que daqui até Angra são em torno de 120 quilômetros. Dentro do mar, ou seja, não se vê terra em volta aonde fica a Barra Norte. Então, sem dados, sem observação, como é que nós vamos dar conta de progredir, desenvolver o país e, principalmente, que haja uma coordenação para todos os atores que coletam dados, para que haja o depósito desses dados? Obrigado.
Magno, a sua pergunta é muito pertinente. O brasileiro tem memória curta, né? É impressionante. A gente consegue ter alguns dados das poucas réguas milimétricas que ainda são mantidas por aí, e a gente consegue ter esses dados históricos. Mas eu faço da sua angústia a minha angústia. Eu acho que o DENIT, o Ministério dos Transportes, a ANA, seja lá quem for, tinha que transformar nossas vias fluviais aí, ou até mesmo as costeiras, um verdadeiro palheteiro, para que você pudesse, pelo menos, iniciar uma sequência. Para quem sabe, daqui a 10 anos, a gente tem um primeiro ciclo completo, né? Que começa com 10 anos. Lá no Estreito, por exemplo, nós tivemos que manter durante um ano só para conseguir uma base de dados. E como ninguém quis manter as réguas, e ficava caro manter as réguas, não sei nem se elas ainda estão lá, né? Na questão do Pedral do Lourenço, tem uma régua lá em Marabá, tem uma régua em Tupiranga, tem uma régua em Tucuruí. Então, tem que usar modelos matemáticos para interpolar, para fazer essas coisas. Então, acaba tendo um pouco de subjetivismo nisso daí e de achismo. Então, concordo com você. Eu acho que antes de se fazer as intervenções tem que se estudar, e estudar é investimento, não é custo. Quanto à questão da Barra Norte, a nossa sugestão, e que me parece que está sendo adotada pela ATP, que está capitaneando junto com a Marinha esse estudo, é montar uma estação fixa, como se fosse uma... Imagina assim, uma lata de goiabada. Não, uma lata de leite ninho, vai. Você faz uma lata de leite ninho de concreto, com 20 metros de diâmetro e 40 metros de altura, leva essa estrutura boiando até uma posição lá no Arco Lamoso, lá fora, afunda ela, como se faz no Mar do Norte, muita estrutura desse tipo, e ela passa a ser uma base guarnecida, com geração eólica, com geração solar, com institutos do mundo inteiro estudando a foz do maior rio de água doce do mundo. Vai ver sua ictiofauna, vai ver seus pássaros, vai ver suas... Enfim, o que tiver que ter. Essas empresas vão acabar bancando para se manter essa estação guarnecida, igual uma plataforma de petróleo. Cada 15 dias vai um helicóptero, pousa lá, troca a equipe, entra outra que está na vez, e assim você vai conseguir fazer a triangulação, usando a estação de Curuá, que já está lá, no Rio Curuai, joga uma outra estação ali na costa da ilha da Caviana, né? E joga essa terceira lá fora. Aí você vai começar a ter aquele plano para poder entender a propagação da onda, o empolamento, etc. e tal. E começa a construir um banco de dados. Essa é uma ideia que eu acho que está sendo cotada, está sendo observada, e eu acho que o caminho vai ser esse, para que você saia do achismo. Em relação a nós, o governo, colocar muitas estações, eu sou totalmente favorável a essa ideia. Inclusive, né, eu lembro que a gente ia, inclusive, colocar a Marégrafo lá na Barra Norte. Quem lembra dessa ideia? Essa ideia foi, vamos colocar assim, descontinuada, né, alguns anos atrás. Infelizmente, não foi possível fazer isso. A gente já poderia ter desde 2019. Você está vendo? Quantos anos de dados a gente já teria? Em relação às réguas, não é? Foi isso que aconteceu. Em relação às réguas, o que a gente observa dos nossos colegas da ANA, de quem a gente está tirando os dados, é que o sistema de réguas deles também foi completamente dizimado, né? Eles estão com muito pouca estação. Então, até quando a gente vai fazer o nosso BIzinho, às vezes o meu chefe, que é o Eliezer, quer alguma coisa, e aí o rapaz, o meu coordenador, que está desenvolvendo esse trabalho herculeamente, não tem, às vezes não tem, ele só tem uma régua e é isso aí, é com isso que a gente vai. Essa é a nossa realidade, né? Enfim, mas eu não estou aqui no papel de reclamar, eu estou aqui no papel de trazer alguma solução, porque, afinal de contas, estou representando o executor aqui do governo federal, né? Ou, pelo menos, o elaborador da política. Então, o que a gente observou foi aquele comentário que eu fiz ali no SPMHs, entendeu? O que acontece quando você não estuda? O que acontece quando você não estuda ou não busca ajuda de quem está estudando, né? Caso você não tenha essa capacidade, é que você lança projetos que não vão, infelizmente, eles não vão prosperar, porque eles ficam inutilizados.
né? Então, realmente, eu acho que é isso que a gente está tentando fazer com o pouco poder que nós temos, sensibilizar tanto a chefia quanto a ponta executora, que são os nossos colegas do DENIT, para a gente tentar, pelo menos até onde a nossa capacidade vai, e aonde a nossa capacidade não for, eu faço um convite aqui para os senhores nos ajudarem, para que a gente consiga melhorar um pouco a execução e a gente poder ter mais dado, que eu acho que é o que todo mundo quer aqui, né? Não vou me estender mais, já falei muito hoje. Falou muito bem, muito bem. E eu lembro, doutora Bruna, com a vênia do Almirante Augusto, a Sociedade Brasileira de Hidrografia ela está à disposição para integrar essas informações todas. Muito obrigado, muito obrigado. Doutor Flávio, professor Ítalo, comandante Christopher, a Sociedade Brasileira de Hidrografia ela é a sua essência, não é? Integrar todas as correntes da área de hidrografia e afins, e atividades afins, e está pronta a criar um grupo de trabalho, enfim, alguma coisa que possamos integrar tudo isso para o melhor desenvolvimento do nosso país e não jogar recursos fora, aproveitar os poucos recursos que nós temos. Então, está à disposição. E é só participarem, nada mais do que isso, só participarem. Professor Ítalo, quer mais uma palavrinha final? Não. Comandante Christopher? Bem, eu gostaria só de complementar esse aspecto. Eu acredito que muito do que foi falado aqui envolve uma avaliação de riscos. Todos querem mais, só que todos querem mais com o mínimo risco ou risco controlado e com o mínimo investimento. E isso é o ideal, mas o mundo real ele exige que você estude, minimize riscos. E eu entendo que 2 elementos são muito importantes para isso: o conhecimento e o monitoramento. Então, esse fórum eu acho que traz aqui uma grande oportunidade para nivelar os conhecimentos. São diferentes especialistas, né, todos focados e comprometidos com um bem maior, que é o navegante, que é a segurança da navegação. Então, eu acredito que esse talvez seja, como Amadeu colocou, um fórum profícuo para que os trabalhos sigam, para que as pessoas se engajem e que todos possam compartilhar informações. E fico muito feliz de ver a academia representada, né, podendo receber e trazer todo o embasamento técnico e científico para esse desenvolvimento, para que ele seja algo sustentável, mantendo o nosso padrão de qualidade. Então, basicamente é isso. Obrigado. A Sociedade Brasileira de Hidrografia agradece os palestrantes, doutora Bruna, doutor Flávio, professor Ítalo, comandante Christopher, e, repito, colocamos-nos à disposição para o desenvolvimento do trabalho de cada um e o desenvolvimento do trabalho em conjunto. Muito obrigado a todos pela presença e vamos continuar com o nosso simpósio. Muito obrigado.